Salve toda pura, toda santa Virgem Maria sobre a sua vida, servo, serva, missionário, missionário católico, que ama a igreja. Aqui vamos continuar aqui o debate dos protestantes, certo? É que isso é uma montagem dos canais protestantes. É simples entender isso. De fato, Pedro, ele tem o primato, ele tem a primazia de pastorear a minha igreja. É simples, a escritura, João 21, do 15, ou preferia o 17. Simão, pela terceira vez ali, Cristo fala, apacenta as minhas ovelhas. É simples, tem uma evidência tanto na história e escrituramente provamos na escritura que o bispo ali que preside ali em Roma, o pastor universal é São Pedro. Então, São Paulo diz que a igreja, a fé romana será proclamada mundialmente. Onde que é? Onde é a sede. Dali da sede do Roma tem o Pedro, o sucessor de São Pedro, que pastoreia a fé mundialmente. Por todo mundo, por todo o planeta. Que é uma só fé. Vamos lá. Eu queria que vocês conciliassem aqui, vamos voltar à questão da pedra, mas não de Mateus. Porque o próprio Pedro vai falar sobre pedras vivas, sobre a edificação. Sim. Nós somos pedras vivas. 4, então, como que concilia tudo isso? Tá, só para encerrar, então, a gente passa para essa questão. Sobre essa questão histórica. Eu vou provar aqui. É porque o senhor perguntou quem criou. Então foi uma construção ao longo dos anos a questão papal. Tudo bem, mas isso não resolve o problema. Olha só. Cara, o debate é com quem aqui? Eu não tô parecendo o pastor César, cara. O debate aqui é com um protestante, não com âncora. É simples. Se você for, como diz o padre Paulo Ricardo, você está no terreiro do inimigo, e realmente é verdade que o padre Paulo Ricardo ele fala. Porque quando você está no terreiro do inimigo, o inimigo faz o que quer, cara. Simples. Aqui, esse cara aqui é para controlar o tempo. Não para ficar debatendo, etc. Piriri, parará, tal, etc. É só, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Sem entender a visão dos pastores. Sobre a edificação. Sim. Nós somos pedras vivas. 4, então, como que concilia tudo isso? Deixa só o primeiro, certo? Não, vem uma construção. Mas desde o século I mas só vem dá a uma construção. ida aí no que você tinha acabado de ler pra gente. Eu disse, no século I, o bispo de Roma possui destaque. Um destaque. Então ele não é o primeiro, mas há um destaque. Por que eu tô lendo isso aqui? Quem é o primeiro, então? Se não é o São Pedro, quem é? Olha só, vamos ver. Tem um estudo aqui do nosso saudoso Paulo Leitão que infelizmente ele faz uma falta nesse mundo apologético, porque o cara ele era ex-protestante, que Deus a tenha, intercede por nós, professor Paulo Leitão. É simples, pô. Você faz uma falta tremenda nessa questão. Olha só, aqui é um estudo dele que eu fiz aqui, que eu sou apaixonado pelo estudo do Paulo Leitão, etc, né? Que a gente tem que sempre lembrar a sua memória, porque ele é um dos maiores, para mim, cara, que inaugurou e nos incentivou a estudar realmente e rebater e refutar esses mentirosos aí protestantes. É um dos percussores. Simples, né? Ó, São Pedro, ó, chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,3. Olha que interessante. Pedro chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,3 diz que Roma é Babilônia. Mas Pedro diz também que aquela igreja que está em Roma é a igreja eleita. Então, que escrito Santo Inácio, o Eusébio Cesar disse que São Pedro ficou 25 anos ali, foi martirizado e São Lino sucedeu seu lugar. É só, quando ele manda a carta, ele diz a igreja que está em Babilônia, nome simbólico, Babilônia, certo? Para os protestantes que quando é a Babilônia, a prostituta, eles reconhecem. Mas quando você cita, quando São Pedro está ali na igreja, ali edificando a igreja, diz que também a igreja eleita, aí eles negam. Não, Pedro nunca teve Roma, Paulo nunca citou nas suas cartas paulinas, São Pedro, tal, etc. Mas cita, 2 Timóteo 4 ali, um dos seus representantes, São Lino, certo?
certo? Ó, igreja eleita, quando manda a carta, ele diz, a igreja está em Babilônia, eleita. Como vós saúda, e também Marcos, meu filho. Ele cita São Marcos, o evangelista. Segundo Eusébio Cesaré, São Pedro pregando ali em Roma, evangelista São Marcos escrevendo a pregação oral de São Pedro. Aqui vemos o destaque e os escritos já surgindo, tanto pregação oral, como São Paulo diz, segundo Colossenses 2,15, e por escrita, por discípulos dos apóstolos, certo? Segundo São Paulo, em Colossenses 4,10, São Paulo está em Roma. O próprio São Paulo manda Timóteo, levar Marcos a Roma. Segundo Timóteo 4,11, não tem dúvida de que é a igreja romana, a igreja eleita. Só, olha que coisa. A epístola de São Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. O próprio São Pedro diz isso lá em 1 Pedro 5,12, que a epístola foi escrita pelo punho de Silvano. E lá em 1 Tessalonicenses 1, São Paulo diz que Silvano era colaborador em Roma. Então, a igreja eleita citada por São Pedro é Roma. Olha só, cara. Um dos principais, lá no século 35, o ano 35 a 100 ADC, São Clemente de Roma, considerado o mais antigo testemunho do martírio de São Pedro. E Paulo, em Roma, em sua epístola aos Coríntios, escrita por volta de 95 a DC. Simples, Eusébio Cesaré cita também, vemos Santo Irineu de Leão, quantas heresias, deixa eu ver, é isso mesmo? É Santo Irineu de Leão. Então não tem como, cara. A própria Escritura já nos deixa bem claro. Mas o pastor está questionando, Pedro não é o primazia, cadê? Não, Pedro não tem esse primato. Então quem é então, meu amigo protestante? Eu estou fazendo já o 3º vídeo com novos argumentos e novos questionamentos para você entender o quê? Que os caras mentem. Um destaque. Então ele não é o primeiro, mas há um destaque. Por que eu estou lendo isso aqui? Eu queria que vocês conciliassem aqui. Não. Olha só, Santo Irineu de Leão. Livro Conferência, capítulo 3, ponto 2. A igreja é muito grande, antiquíssima e universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma pelos 2 gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Até nisso, Pedro é primeiro. Vamos voltar à questão da pedra, mas não de Mateus. Porque o próprio Pedro vai falar sobre pedras vivas, sobre a edificação. Sim. Nós somos pedras vivas. 4, então, como se concilia tudo? Nós não, fundamento protestante não são pedras vivas, são pedras que se apartou da igreja. Pedra viva que segue o fundamento dos apóstolos, tendo por essa primazia o pastoreio São Pedro. Porque, segundo 1 Pedro 3, 1 Coríntios 3,11, não pode colocar outro fundamento qual já foi posto. Efésios 2,20, cada fundamento dos apóstolos é profeta, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Até os profetas são as pedras que estão edificando a primazia de uma igreja. Que o Velho Testamento são prefiguração do Novo. Os profetas também têm participação nessa edificação de igreja também. O fundador é Cristo. A pedra angular é Cristo. Em Mateus 16, 8, Simão, não foi a carne. Simão, não foi a carne, eu senti isso, mas o meu Pai que está no céu. Eu declaro a teu respeito sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, João 42, quem é essa pedra que vai ser edificada? A minha igreja. Você não precisa entrar nem no grego, você não precisa entrar nem no aramaico, você não precisa entrar nem no... A própria Escritura diz, sobre ti, Pedro, eu edificarei a igreja. E João 16,3, vocês não falaram por si próprios, mas o próprio Espírito Santo. Então, eles estão edificando a igreja por inspiração, ação do Espírito Santo. Porque as apóstolos 1 e 2, aqui foi confiado, foi aos apóstolos. Segundo Coríntios 3,6, ele que nos fez ministro da nova aliança, para edificar a igreja da nova aliança.
Simples entender isso. Vemos aqui que a igreja eleita, escolhida, é a que se preside ali na Babilônia simbólico. Em 1 Pedro 5,12 diz que a Epístola foi escrita pelo punho de Silvano. Em Tessalonicense, como acabei de dizer aqui, São Paulo diz que ele é cobrador romano. Olha só, cara. Colossenses 4,11, Paulo estava em Roma. O próprio São Paulo manda Timóteo levar Marcos a Roma. Segundo Timóteo 4,11, não tem dúvida de que a igreja eleita é a igreja de Roma. Olha que coisa interessante para a gente entender o que, ó. A Epístola de São Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. O próprio Pedro, São Pedro diz isso lá em 1 Pedro 5,12, ó. Que a Epístola foi escrita pelo punho de Silvano. E lá em 1 Tessalonicenses 1, São Paulo diz que Silvano era cobrador romano. Não tem como. Orígenes, ó. 185 a 254 a DC, né? Teólogos e estudiosos que, segundo Eusébio, relatou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não ser julgado digno de morrer, da mesma forma que Jesus. Olha só, cara. Origem, temos Clemente de Roma, temos Orígenes, temos Eusébio Cesareia, temos Irineu de Leão, temos Santo Inácio de Antioquia, temos... olha só. Aqui um doutor da igreja também que degustou São Roberto Bellarmino, que degusta, cita, porque São Paulo não cita São Pedro nas suas cartas, nas suas epístolas, porque a igreja estava sendo perseguida, porque ele não queria onde estava o seu paradeiro, o seu pastor universal. Por isso que tem representante de São Pedro. São Lino é um representante de São Pedro. Olha só, cara, que interessante. E tem muita coisa aqui, cara, que eu estou estudando aqui. Por quê? Ó, o primeiro sucessor de São Pedro foi Lino, ó, São Lino. Ó. Primeiro sucessor de São Pedro, São Lino. Aqui é Eusébio de Cesareia. Ó. É simples por entender isso, mas não tem como. 4, então como se concilia tudo isso? Só para encerrar, então, a gente passa para essa questão. Sobre essa questão histórica. Eu vou provar aqui. É porque então, o senhor perguntou quem criou. Então foi uma construção ao longo dos anos a questão papal. Tudo bem, mas isso não resolve o problema. Isso daí mostra, então, que desde o século I o papado existia. Ainda não existia. Ele não existia. Ele passou a existir em 1800. Sabe o que ele está fazendo aqui? Olha só. Ele está entrando aqui nesse debate para o outro pastor ter tempo para achar argumento para refutar o Lucas aqui, católico. Olha a malícia desses protestantes. É simples, pô. Não tem como. A tradição mais da escritura é infalível, cara. É o pilar católico. Olha só, cara, que aula. Eu não estou entrando muito no vídeo do professor, porque eu quero trazer coisas novas, eu quero mostrar de Bíblia. O meu foco, Sérgio Roberto, eu só acredito na Escritura. Porque a Escritura me mostra o magistério, a Escritura me mostra a tradição, a Escritura me mostra quem vai ser edificado essa igreja. A Escritura me mostra que é uma só doutrina. Cara, olha só, cara. Como é lindo um católico lendo a Escritura. Com visão dos 3 tripés. Tradição, magistério e a Escritura. Misericórdia, cara. Vemos aqui, a própria Escritura diz, Romanos 8, será proclamado mundialmente a fé romana. E São Pedro estava em Roma. Cara, e diz a igreja
só uma aqui, 1 Pedro 5,13. Eu não sei como um católico sai dessa igreja para ir para a igreja protestante, ó. A igreja escolhida, ó. 5,12, ó. Por meio de Silvano, que estimo como um irmão fiel, vos escrevi essas poucas palavras, ó. Corretamente, ó. Corretamente, cara. Eu amo a escritura, cara. Vocês, eu não sei o que vocês amam, cara. Vocês amam seus próprios fundamentos, pô. Infelizmente, fora da igreja católica, não tem salvação, cara. É por misericórdia, cara. É misericórdia de Deus triunfará, certo? Simples, pô. Um ignorante. Mas para esses pastores que são teólogos, são doutores, que conhecem a escritura, que leu a escritura de cabo para rabo e negar essa igreja, infelizmente, cara. Infelizmente. Deus tenha misericórdia dessas pessoas, cara. Principalmente dessas pessoas que seguem esses pastores, cara. Tenha misericórdia. Cristo já deixou tudo pronto para você, cara. O único seu foco é o quê, cara? É orar e amar essa igreja. Porque nós somos esse fruto da descendência da mulher. Que guarda os mandamentos. Mandamentos? Qual mandamentos? Ensinado pelos vossos apóstolos, segundo Pedro 3,2. Se eu não me lembro, né? É isso, deve ser isso mesmo. Salve Maria, sou missionário.